Nesta semana vamos estudar sobre a educação e a salvação ou redenção. Por que as pessoas deveriam ser ensinadas sobre o plano de salvação? Nós cremos que é interesse de Deus para a sociedade que todas as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse que nós deveríamos ir por todas as nações, fazendo novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Deus tem um interesse que todas as pessoas conheçam o plano de salvação até para que Jesus volte. Esse é o último sinal para a volta de Jesus, de acordo com Mateus 24, 14. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que existe um risco de o ensino religioso em alguma escola desrespeitar, diríamos assim, a crença de uma pessoa. E aí você pode estar se perguntando, Leandro, é impossível uma educação cristã em todas as escolas. Eu concordo com você. Se fosse feito da forma correta, com certeza seria uma bênção para a humanidade. Mas enquanto isso, se você quiser dar uma educação cristã ao seu filho, você terá que realmente matriculá-lo numa escola particular, não é? Confessional, e que obviamente esteja de acordo, né, com as regulamentações do MEC em relação às disciplinas, mas que promova uma educação com base cristã. E por que a educação para Deus, a verdadeira educação, envolve o ensino dos princípios cristãos? Exatamente pelo fato de que Deus quer que todas as pessoas conheçam o plano de salvação e tenham a oportunidade de decidirem se vão querer serem salvas ou não. O amor pelo ser humano é muito grande. E Deus não quer que nenhuma pessoa fique sem conhecer o Evangelho antes que Jesus volte. E um texto que nós vamos analisar hoje mostra a importância de a Bíblia fazer parte da educação cristã. Em 2 Timóteo 3,16, lemos o que Paulo escreveu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então você percebe, toda a Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, é de origem divina. E ela tem as seguintes utilidades de acordo com esse texto aqui. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Por isso não existe livro que mais contribua para a educação que a Bíblia. A alegação de que a religião matou muitas pessoas é uma alegação tendenciosa. E obviamente de pessoas honestas até. Porque na verdade não podemos confundir a Bíblia com a interpretação que as pessoas dão à Bíblia. Não podemos pensar que pessoas que usaram o nome da religião e da fé e fizeram o mal através da religião, não devemos pensar que elas usaram a Bíblia para isso. Elas alegaram, mas elas não tiveram base ou interpretação para isso. Então, desconsidere a religião em si do período medieval, porque a Bíblia não tem nada a ver com isso. Ok? E o que você percebe que na Bíblia? Que do início ao fim, a história de um Deus que vai atrás do ser humano para salvá-lo, para orientá-lo, e que mesmo que o ser humano se rebele contra Deus, Deus continua amando, continua indo atrás, assim como o pai e uma mãe fazem em relação a um filho. Então, a educação, se for acompanhada nas escolas cristãs da palavra de Deus e mostrar que a graça de Deus foi derramada diante do ser humano, é disponibilizada ao ser humano desde o início do mundo, isso vai ser de grande benefício aos alunos. Eles vão entender que existe alguém muito superior a qualquer criatura que nos ama incondicionalmente e que existe um plano de salvação e um meio de nos tornarmos pessoas ainda melhores. Outro propósito da educação cristã
é restaurar no ser humano a imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27, né? Verso 27, por exemplo, diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que depois do pecado, como lemos em Gênesis 3, essa imagem foi corrompida. O ser humano se parece hoje muito pouco com Deus, em relação ao caráter, à racionalidade, à saúde, não é? Então, o ser humano foi corrompido. E o objetivo da verdadeira educação, como bem escreveu Ellen White no livro Educação, páginas 14 a 16, tem por objetivo restaurar no homem a imagem do seu Criador. Esta restauração é um processo que leva a vida toda e que só vai ser concluída quando Cristo voltar e glorificar o nosso corpo. Mas enquanto isso não ocorre, as escolas cristãs precisam fazer uso da Bíblia para ensinar as pessoas sobre o plano de salvação, sobre o processo de transformação que Deus quer fazer na vida do ser humano, e usar a Bíblia para ir moldando o caráter, os costumes e a forma de pensar das pessoas, para que aprendam a amarem-se umas às outras e serem cidadãos que realmente fazem a diferença na sociedade. Esse é um processo que faz parte do plano de Deus para a educação. Que nós aprendamos ciência, mas que aprendamos também a ciência da salvação. E não há livro mais importante para aprendermos sobre a ciência da salvação do que as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas têm esse poder transformador. A pessoa, quando mantém contato com a Bíblia com a intenção correta, que é aprender e descobrir se a Bíblia realmente é inspirada, descobrir, experimentar como que os conselhos dela podem transformar a vida e resolver problemas particulares, esta pessoa será recompensada, essa pessoa estará caminhando no processo de se parecer mais com Deus em caráter. Mesmo que, como eu falei, nós venhamos a ter esta obra completada só na glorificação, quando Cristo voltar, transformar o nosso corpo e arrancar a natureza pecaminosa de dentro de nós. Vai ser um evento no Facebook e você vai ter a oportunidade de aprender algumas regras de interpretação bíblica e eu vou ensinar a você na prática como estudamos, por exemplo, uma carta do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar a carta de Gálatas juntos e vou dar a você dicas de exegese, de interpretação bíblica. Este é um evento no Facebook e você precisa garantir a sua inscrição o mais rápido possível, porque até o dia 19 o Facebook, para este evento transmitido ao vivo, dará um desconto de 30% para quem adquirir antecipadamente o ingresso. Então vai valer a pena. O que você vai aprender e o que você vai receber de bônus, de presente, que vai ser uma apostila minha, vai valer muito a pena e vai lhe acompanhar por toda a sua vida durante o estudo da Palavra de Deus. Então se inscreva, vá até a descrição aqui do vídeo, se inscreva, vai ser um prazer ter você como aluno, ter você como aluna deste aulão da versão 2.0 da nossa aula de interpretação bíblica. Vai ser muito bom ter a sua companhia no estudo desta semana. E eu desejo que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo estudo.